Se você não se inscreveu, por favor, deixa aqui. Deixa aqui o quê? Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuluco? Você é piruleiro? Olá, muito boa noite. Boa noite, filho. A pessoa que tá de dia não vai assistir esse vídeo, então? Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o psicólogo Bruno, terapeuta de casal. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Hoje eu quero falar com você sobre algo muito específico. Não que os outros vídeos que eu coloque aqui, que os outros temas não sejam também específicos, mas esse é algo que, no geral, aparece muito dentro da terapia de casal, principalmente nos primeiros atendimentos, como a demanda principal, como o problema principal, mas normalmente não é. Muitas vezes existem diversas outras questões que consequenciam naquilo que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Então, o tema do vídeo de hoje é expectativas e diálogo. Como que as expectativas interagem na prática dentro de um casamento, né? Como que esse diálogo é feito para que as pessoas dentro dessa relação saibam das expectativas existentes de um lado e do outro. Então vamos explicar isso, e para que não fique algo tão técnico assim, para que vocês consigam se imaginar nessa situação, vamos de história. Imagine que vocês são casados há 10 anos, né? E desde o início do relacionamento, um problema é muito frequente, que é um de vocês, né? Seja o marido, a esposa, o marido, enfim, a esposa e a esposa, um de vocês tem dificuldade em, quando vai chegar tarde, comunicar ao outro. E aí, desde o início da relação, esse problema já existe, né? E vocês encaram este problema de uma maneira não tão positiva assim. Vocês não falam sobre o problema. Ele está ali, ele está presente, incomoda um da relação, e esse incômodo que causa neste um da relação ocasiona consequências para esse outro, porque se esse aqui está incomodado, esse aqui de alguma forma também vai ficar incomodado pelo incômodo desse primeiro. Óbvio. Ok. Então, nesses primeiros anos, né, há esse determinado incômodo que não é dito de nenhuma forma, mas que, como é algo simples, entre aspas, como é algo pequeno, e aí a gente coloca as expectativas, né? Talvez para mim seja algo pequeno, mas para o meu parceiro, minha parceira seja algo totalmente grande. Mas digamos que para você é algo pequeno, então você imagina, tá, é algo tão pequeno que com o tempo essa pessoa vai se tocar e vai passar a me dar um feedback. Olha, tô saindo do trabalho, vou tomar uma cervejinha com os amigos, ou não, vou ter que ficar um pouquinho a mais no trabalho aqui e não vou conseguir chegar a tempo para o jantar. Não precisa se preocupar com o jantar, pelo menos não hoje, né? Então, no geral, se gera essa expectativa. Com o tempo isso aqui vai melhorar. Ok, a gente está falando de um relacionamento de 10 anos, passa o primeiro ano, nada melhora, passa o segundo ano, nada melhora, 4 anos, 5 anos, 8 anos, piora a situação ao invés de melhorar, 10 anos e fica insuportável. A pessoa não aguenta mais esses não avisos que o outro dentro da relação esquece de dar. E aí chega um ponto onde você, sendo esta pessoa, explode, solta os cachorros, diz exatamente aquilo que você está pensando, mas você não diz somente daquela situação a qual você escolheu para explodir. Você pega desde lá do início da relação, você pega desde lá da primeira questão que aconteceu sobre este assunto e joga tudo de uma vez. Joga no ventilador, como normalmente se diz, né? E aí a outra pessoa que está do outro lado, ela fica tipo assim, tá, mas eu só saí do trabalho e esqueci de avisar. Mas eu sempre faço isso, nunca foi incômodo, por que que agora é? Eu não estou entendendo o motivo pelo qual a explosão foi desse tamanho, dessa magnitude, dessa intensidade.
por que essa pessoa está agindo assim? Eu não estou entendendo. E aí você, né, nem um pouco calmo, nem um pouco calma, vai justificar os porquês de você estar assim. E aí também você volta lá atrás para trazer a série de porquês de você estar da forma em que você está. Ok. Isso gera uma discussão, gera muitas vezes uma discussão sem uma solução, que gera um distanciamento do casal, ou outras discussões, outras brigas. E aí vira uma bola de neve e não há nenhum tipo de resolução em relação a isso. Por que isso acontece? Por uma falta de uma palavra, que eu falo isso muito em clínica, com os casais, né, que eu atendo, que é uma frasezinha que vocês deveriam fazer um quadro, colocar LED nele, para ele ficar brilhando, e você colocar assim na parede da sua casa, em um local que fique muito visível, e de preferência que seja um quadro grande, tá? Para que todo mundo que entre, mas principalmente vocês, enquanto casal, enxerguem todas as vezes. Que a frase é: o óbvio precisa ser dito. De novo, o óbvio precisa ser dito. Por que dessa frase? Aí vamos voltar nessa nossa história que a gente está contando. Digamos que se na primeira vez que ocorresse esse atraso sem aviso, né? Se você se posicionasse dizendo: olha, eu não gostei que você se atrasou. Eu estava planejando algo para nós. Eu planejei algo para nós e você não veio. Então eu não gostaria que isso acontecesse. Primeiro, para que eu não esperasse, né, você em determinado horário, e para que eu não fizesse algo para nós, né, e esse algo fosse totalmente deixado ao vento ali, não fosse aproveitado, pelo menos da forma que eu gostaria que fosse, porque eu me planejei, porque eu tirei um tempo para fazer isso e no final das contas nada aconteceu. Na verdade, estou eu aqui esperando, né, e você não veio, você não estava aqui. Você chegou agora atrasado e ainda assim não me justificou nada sobre o que aconteceu. E ainda que justificasse, para mim não faria sentido, né, porque agora eu não tô legal, eu não gostei do que aconteceu. Eu entendo, eu, Bruno, psicólogo, tá? Eu entendo a dificuldade que é você colocar todo esse discurso, você verbalizar isso de uma forma muito clara. Porque às vezes é uma situação que aconteceu em um período em que vocês, enquanto casal, estavam muito bem. Tava tudo certo. Só esse probleminha. Tá, mas esse probleminha pode gerar uma diversidade de outras questões dentro desse probleminha que se iniciou pequeno, em um período em que vocês estavam bem. Então, ainda que seja óbvio que o outro precisa dar uma comunicação, aliás, dar um respaldo sobre como vai ser o dia dele ou como vai ser a noite dele, para que você consiga se organizar, né, para que vocês consigam ou não fazer algo juntos, ainda que exista essa necessidade e que pareça tão claro, é importante que você diga. Porque talvez para ele dizer ou não, ainda que ele saiba, tá? Ainda que ele saiba que é importante, dizer ou não faz tanta diferença, porque é só um dia, é só um momento, mas você tinha organizado muita coisa. Você tinha expectativas muito grandes para aquele determinado dia, para aquela determinada ocasião. Ele não. Ela não. Então isso não veio. Não veio. Uma justificativa também dele não veio, porque para ele ou para ela é só mais um dia, né? Não havia nada de importante que ia acontecer naquele momento, mas para você, sim. Então os significados são muito diferentes, as expectativas são muito diferentes. Então a relação do diálogo com as expectativas é: na dúvida, diz, fala. É óbvio, sim, mas fala, comunica isso para o outro, para que o outro saiba exatamente como você está se sentindo e para que você dê a oportunidade desse outro dizer para você como ele também está se sentindo sobre aquela mesma situação.
para que haja um diálogo e uma negociação do que pode acontecer ou do que deve acontecer nas outras vezes, nas outras situações parecidas ou iguais. Assim vocês vão saber como agir e não vão precisar ter uma interpretação a partir daquilo que aconteceu. Como assim? Bom, se vocês estão num casamento de 10 anos ou de 1 ano, enfim, e esses óbvios não são ditos, o que vocês fazem, de uma maneira muito fácil, rápida, é interpretar. Como assim, de novo? Não sei. Tá, digamos que você tá casado com fulaninho, casado com fulaninho, e aí você sabe que todas as vezes que ele sai do banho, ele deixa a toalha em cima da cama. E você não gosta disso, de nenhuma forma. Então, naquele dia, você trocou todas as toalhas do banheiro, né? E aí você vê fulaninho e fulaninha indo tomar banho. Logo, você já espera que ele saia e deixe a toalha novamente em cima da cama. Pensando nisso, você sabendo que isso é uma ação que você não gosta, antes de que ele saia do banheiro, você já vai lá discutir com ele ou dizer assim, ó, pelo amor de Deus, não coloca a bendita da toalha em cima da cama de novo. E aí na cabeça dele tá assim, ou dela, né? Pô, mas hoje eu lembrei da toalha, eu nem ia colocar lá em cima. E aí talvez se ele verbalizasse isso para você, você ia dizer assim, ah, é mais uma situação. É mentira, ele só falou isso para não levar, né, essa resposta que eu dei aqui. E às vezes não, de fato, às vezes naquela situação ele tinha se lembrado mesmo, ela tinha se lembrado mesmo, e não ia colocar essa toalha no local onde normalmente isso acontece, onde normalmente ela é deixada, que é em cima da cama. Então, com o passar do tempo, algumas situações que aconteceram, né, por algum motivo, enfim, a gente tem a tendência de levar a crer que em outros momentos isso vai acontecer da mesma forma. Logo, a gente tenta evitar antes que aconteça. Só que muitas vezes, por mais parecido que seja, não ia acontecer. E aí você prevê uma situação antes de entender como que de fato ela vai se dar, e aí isso também pode ser motivo de gerar uma discussão, porque você vai estar repreendendo uma pessoa por ela talvez fazer algo, mas essa pessoa nem ia fazer isso. E aí vem a questão, pô, você não me entende, pô, você não me escuta, ou você não espera fazer as coisas, sabe? Essas pequenas coisinhas. E por falar em pequenas coisinhas, outra coisa que é importante que a gente deixe claro aqui, tá? Pegando essa lógica de que o óbvio precisa ser dito. Casamento dificilmente se destrói por problemas grandes. Dificilmente. Se o casamento está passando por uma dificuldade financeira enorme, tá? Eles sentam, conversam, vamos se unir, bora trabalhar mais, vamos fazer isso aqui, vamos tentar isso aqui, vamos, ok. Se o casamento está passando por um problema de saúde de um dos cônjuges ou dos dois, vamos tentar, vamos ver o que é possível fazer, quem pode nos ajudar, vamos juntos, vamos. Se aconteceu que um do relacionamento perdeu alguém ou, né, tá com alguém doente da família, enfim, o casal se une. Então, normalmente, problemas grandes faz com que um casal, considerando um casal saudável, né, faz com que esse casal se una. Agora, pequenos probleminhas, esses pequenos probleminhas do dia a dia, essas pequenas questõezinhas que sempre vêm, somadas ao longo do tempo, a partir de interpretações, a partir de não ditos, pode gerar diversas questões dificílimas na relação. E aí a gente sempre resume isso de uma forma, com uma frase que faz muito sentido e que deixa tudo mais claro, que é: casal, pessoas, seres humanos, não tropeçam em montanhas, mas eles tropeçam nas pedrinhas. E às vezes, algumas dessas pedrinhas ainda ficam no sapato e carregam juntos. Então, assim, coisas grandes
Não dá para você tropeçar nelas, mas nas pequenas coisas é bem possível, é bem possível. Então tá aí a questão da importância, né, de se colocar às claras, de fazer com que o diálogo venha para que as expectativas sejam reais e não maiores ou menores do que de fato pode ser naquela determinada situação com aquela determinada pessoa, principalmente quando a gente fala de relacionamento. Dialogar, falar o que está acontecendo, dizer o que está sentindo, colocar a situação como de fato você está vendo, de novo, dá oportunidade para que o outro também faça o mesmo e para que vocês entrem em um acordo. Lembrando que casal que não entra em discussão para chegar a um acordo não é casal. Ah, mas como assim não é casal? Porque se não há negociação dentro do relacionamento, não há um relacionamento. Há uma vontade que prevalece a partir de uma expectativa, de uma perspectiva, ou há uma série de discussões onde cada um age por si só. E aí não é um relacionamento. Aí não é uma vida saudável. Lembrando que relacionamento só tem um objetivo: vida saudável. Então é importante considerar tudo isso. Eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha causado interesse sobre esse tema. Se sim, deixe aqui nos comentários se surgiu alguma dúvida, se a partir disso vocês pensaram em outros temas, se fez sentido para vocês, se vocês conseguiram se ver dentro dessa historinha contada, coloca tudo aí nos comentários e a gente vai conversando a respeito disso. Não esqueça também de deixar temas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para dar seguimento no canal para os próximos vídeos. É isso. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, né? Me segue lá no Instagram. Geralmente eu faço umas prévias do que vai vir aqui de vídeo para o canal. E nos vemos no próximo vídeo. E olha, eu tô tentando manter a frequência, tá? Tô tentando. Um abraço. Tchau, tchau.